Deus fez o homem na terra há 6.000 anos atrás, e isto encerra o assunto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Um milagre da graça. Irmã Renata cantando em momentos no tabernáculo da fé. Criança em seu sorriso.
Ouvintes, a Bíblia Sagrada, sendo a palavra de Deus, ela é própria, ou seja, sua própria intérprete. Porque Deus é seu próprio intérprete. A única interpretação perfeita, correta, exata da fé perfeita, é a Bíblia quem nos oferece. Como está escrito em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o profeta de Deus usou o verso 3 de Hebreus capítulo 11 para a mensagem contagem regressiva. Como está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não vê foi feito do que é aparente. Vamos repetir aqui. De maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Tudo que se vê não foi feito do que é aparente. O profeta de Deus vai nos mostrar mais detalhadamente sobre isto. Ele considera isto um tipo de texto bastante estranho para a base de uma mensagem. Fixando esse pensamento, as coisas que não foram feitas, ou seja, as coisas não foram feitas de coisas que são aparentes. Para fixar bem, as coisas não foram feitas de coisas que são aparentes. É aí onde o homem tem quebrado o seu pescoço. Porque ele quer viver somente de coisas aparentes, palpáveis. Para ficar bem gravado, coisas que foram feitas de coisas não aparentes. Coisas que foram feitas de coisas não aparentes. Agora você vai entender melhor o que significa fé. Às vezes a gente pergunta para uma pessoa: você é crente? Ele diz: não, eu não sou crente. Eu sou católico. Ou qualquer outra religião. Eu tenho ouvido muito disto. Disse: então, você não crê? Você não crê, então você é um incrédulo? Quem não é crente é incrédulo. E o incrédulo tem uma sentença sobre si: condenação eterna. Porque, afinal de contas, o pecado mãe é a incredulidade. Mas, na verdade, a pessoa está sendo até honesta. Porque os ensinamentos que ela tem não lhe oferecem a fé perfeita
a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é tão verdade que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, com autoridade apostólica, profética, dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, daqueles que já morreram, como os demais que não têm esperança. Porque eles têm uma fé que não lhes oferece nenhuma esperança de vida eterna, de salvação. Isso não é fé. Isso não é fé apostólica. Isso não é fé profética. Isso não é fé cristã. É uma dedução um tanto chocante, mas ela é exata, é verdadeira. Não podemos chegar onde pensamos chegar. Não podemos chegar no arrebatamento, nas bodas do Cordeiro. Consequentemente, nunca no milênio, se não tivermos esta fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora, o que um filho de Abraão espera? O que um crente apostólico, profético, cristão espera? Ele espera exatamente isto: o arrebatamento, as bodas do Cordeiro, o milênio e a eternidade. E a fé que ele tem é o firme fundamento dessas coisas que ele espera. Se não fora assim, estaríamos todos perdidos. Essa é a misericórdia que sem a qual nós todos estaríamos perdidos. Como está escrito, que a misericórdia de Deus é a única causa de não termos sido consumidos pela cegueira, pela ignorância acerca da vida eterna. Ora, constatando que as coisas que você espera, meu irmão, são coisas não aparentes. Aí você vai endossar essa realidade na sua vida, tomando as mesmas escrituras. Com Abraão chamando as coisas que não eram como se já fossem. O próprio Paulo falando dessa fé que não está baseada nas coisas visíveis, mas sim invisíveis. Não se trata de nenhuma tonteria, de nenhum fanatismo, porque se isso é tonteria, os profetas foram uns tontos, os apóstolos foram uns fanáticos apenas, e todos que deram suas vidas por essa fé estão perdidos. Mas agora, isto é assim diz o Senhor, é a pura verdade de que nós, você, por mais simples que seja, indouta
pobre, fraco como seja, pode afirmar: mas eu sei em quem tenho crido. Eu posso ver coisas invisíveis que são prometidas pelo nosso Deus. Eu posso ver coisas invisíveis. O homem natural não pode ver as coisas espirituais. Porque para se ver as coisas espirituais, antes de tudo, tem que ter a mente espiritual, a mente de Cristo. Onde cabe religião nisto? Mais velha, mais nova? Onde cabe interpretação nisto de sabedoria humana? O que Abraão teve que interpretar na sua fé? O Isaac foi a interpretação da fé de Abraão. Aqui está, ele podia levantar o garoto e dizer: aqui está a interpretação da minha fé. Novo, forte. Um Sara, sua esposa, depois de velhinha já, nova, bonita, a ponto do rei Abimeleque desejar casar-se com ela. Ele podia tomar o garoto e dizer: aqui está a interpretação da minha fé. Oh, aleluia! Ele não tinha que chamar um grande intérprete, um grande gênio, um grande filósofo para interpretar a promessa divina para ele. Você não tem que expor a sua fé. Aleluia. O profeta de Deus fala uma coisa muito pessoal e que nos traz uma experiência e coincide com a nossa experiência. Eu tenho aprendido, através de todos estes anos, que todas as coisas naturais são tipos das coisas espirituais. É por isso que o cristão vê tudo, discerne, e de ninguém ele é discernido. Ninguém pode discernir um verdadeiro cristão, a menos que seja igualmente cristão. Você não pode esperar ser discernido, reconhecido por pessoas, ainda que sejam íntimas, amadas, pai, mãe, filho, marido, mulher. Você não pode esperar. Uma vez que você é cristão, você vê que eles não têm mente de Cristo. E por isso você não espera julgamento da parte deles que possa combinar com a coisa espiritual que está em você. Amém. Quando Jesus foi levado a juízo, porque antes de ser levado a juízo diante de Pilatos, de Herodes, de Anás, de Caifás, ele foi levado por si próprio a juízo diante dos seus próprios apóstolos. Aí então ele perguntou: e quem diz? O que diz vocês a respeito de mim, do Filho do Homem? Ele ajuizou ali aquela hora.
a sua personalidade, a sua origem. E aquilo determinou a história da igreja. O pescador, indouto, se pôs de pé e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ah, mas isso não ficou somente com Pedro. Não se pode esquecer, não tem como esquecer. Isso passou por Maria Madalena, pela samaritana, pelo ladrão crucificado do lado direito, quando ele estava enfrentando o juízo do nosso pecado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, que julgamento tremendo! Rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu tenho fé nisto. Você também, em nome de Jesus Cristo. Amém. O mundo acha que somos loucos. Oh, this is life, whoopee. Oh, isto é que é vida. Oba! I am this day to see a young lady who went to a psychiatrist. Neste dia de hoje, fui ver uma jovem dama que foi a um psiquiatra. She's 35 years old. Ela tinha 35 anos de idade. Never smoked, never drank in all her life. A very fine girl. Nunca fumou, nunca bebeu em toda a sua vida. Uma ótima garota. Her people are Christians. Seu pessoal é cristão. Her father's a doctor. Seu pai é médico. And she gave her life to Christ in early stage. E ela deu a sua vida para Cristo há muito tempo. And what did she do? E o que ela fez? She goes out and she finally gets to a place, to a college where she was teaching. Ela sai e finalmente chega a um lugar, a uma faculdade onde ela estava lecionando. And a psychiatrist there. He sat down to talk to her. E um psiquiatra ali, ele se assentou para conversar com ela. And he said, "You mean that you have never been kissed by a boy?" E ele disse: quer dizer que você nunca foi beijada por um rapaz? She said, "Not one time in all my life." Ela disse: nenhuma vez em toda a minha vida. You mean you've never had a little drink and been in a party? Quer dizer que você nunca tomou só um golinho e nunca foi em uma festa? Never. Nunca. Said, "Girl, you don't know what you are missing." Disse: garota, você não sabe o que você está perdendo. Now, he being a psychiatrist, he swung the girl's mind until now she has become so evil and so bad till she don't even want to hear the name of Jesus spoke in her presence. Agora, ele sendo um psiquiatra, ele balançou a mente da moça a tal ponto que agora ela se tornou tão mal e tão ruim que ela não quer nem mesmo ouvir o nome Jesus pronunciado na sua presença. And even her father and mother can't even see her no more. E até mesmo seu pai e sua mãe não podem vê-la mais. And she's lost her mind, and this next week will go to the institution for shock treatment. E ela perdeu a sua mente. E nesta próxima semana irá para um sanatório para fazer um tratamento de choque. It's because that she turned her thoughts from Christ unto what that psychiatrist was moving her mind. E é porque ela desviou seus pensamentos de Cristo para onde aquele psiquiatra estava movendo a sua mente. And that's what we are here for this morning. E é para isto que estamos aqui nesta manhã. Is to move your mind and your thinking from the things of the world until the things of God, which is eternally.
é para tirar sua mente e seu pensamento das coisas do mundo para as coisas de Deus, que são eternas. And that's what preaching is for, is to pervert the thinking to a higher and better. E é para isto que serve a pregação, para desviar o pensamento para algo maior e melhor. And to the place where Christ is, until you become converted, then your mind reaches for those things which are above. Amen. Para o lugar onde Cristo está, até que você se converta, então sua mente alcançará aquelas coisas que estão acima. Now, but life in this other place gets to the girl. Agora, porém, a vida neste outro lugar chega para a moça. They're thinking she might take poison at any time. Eles temem que ela possa tomar veneno a qualquer hora. Sure, life becomes so miserable, that type of life, until they kill themselves, take poison and everything. Claro, a vida se torna tão miserável, aquele tipo de vida, até se matarem, tomarem veneno e tudo mais. Boa noite com Jesus. Amém. Peregrinos somos aqui. Ó pátria muito feliz, em ti irei morar. Neste mundo queremos
dizer amém? Amém. Assim seja, essa é a nossa pátria. Deixe a glória de Deus brilhar. Boa noite com Jesus, amém? Maravilhoso estarmos aqui mais uma vez, né? Vamos orar pelos pedidos de oração que chegaram até aqui, nesta noite. Nós temos as justificativas dos irmãos Moisés Andrade, por trabalho, e também do irmão Claudino, por trabalho. E os pedidos de oração em favor da irmã... a irmã Maria agradece a Deus porque a sua filha ganhou o bebê e passa bem. E agradece as orações da igreja, né? Amém. A irmã Maria do irmão Claudemir, é isso? Claudemir o nome dele, irmã Luísa? É? Claudemir, mãe da irmã Maíla, né? Então, nós oramos e deu tudo certo, graças a Deus. E também oração, se coloque de pé, por favor. Oração em favor de Marcos, por salvação e libertação. Esse pedido vem lá de Joinville, Santa Catarina. Também vamos continuar lembrando da grande bênção que Deus concedeu ao pastor Natanael e à irmã Daniela, né? E a irmã Ana Sara e toda essa família. Irmão Elias Medeiros, vamos fazer essa poderosa oração a favor desses irmãos que pediram e continue lembrando no seu coração dessa família, pastor Natanael, a irmã Daniela e o seu pequeno bebê. Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez aqui diante da Tua presença para Te pedir perdão dos nossos pecados. Livra-nos de todo espírito mal, nos guarde para a hora da Sua aparição. Todos os dias o inimigo está ao nosso redor, querendo nos destruir, mas por causa da Tua mão de misericórdia que está conosco, nós não saímos da Tua palavra. Tem misericórdia de cada um dos Teus filhos, vai ao encontro daqueles que estão doentes, aqueles que entraram aqui, neste templo doente, problema de coração, todo espírito mal possa ser repreendido e possa sair daqui curado. Esses corações que não desenvolveu, dessas crianças, que o Senhor venha curar, toca no coração deles, retira ele desses leitos de hospitais, tem misericórdia de cada um dos teus filhos, continue abençoando aquele que pediu oração, por libertação e por salvação, vai ao encontro da alma daqueles que está aflito,
Tem misericórdia dos teus filhos, Jesus. Salva ele das mãos do inimigo. Guarda ele debaixo do teu sangue. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço. Amém. Amém, amém. Nós estaremos aqui amanhã, a partir das 7 horas da manhã, com a nossa consagração. É a oportunidade para você ficar sozinho, só você e Deus. Ainda que tem outros irmãos aqui também meditando, mas você fica mais livre, com mais liberdade para orar, ler a Bíblia, estudar a palavra, cantar e assim por diante. Então nós estaremos das 7 horas da manhã às 10 horas da manhã, aqui no Tabernáculo da Fé. E das 9 horas às 10 é rodada então uma fita do pastor Joaquim Gonçalves, uma pregação antiga dele, é rodado das 9 da manhã às 10 da manhã. Estaremos também à noite, às 19 horas, lá no irmão Adailton Nazareno. O culto será feito amanhã de evangelismo lá no irmão Adailton Nazareno, na chácara, cerca de uns 40 quilômetros daqui. Se você puder ir, vai ser muito bom para nós, para eles e para os visitantes que têm ido. Né, irmã Elias? Tem dado muito visitante lá, né? Ah, é só 27?
quase a metade, então. Eu pensava, 40 daqui em Vanderlândia, né? 27 quilômetros, então. Melhorou, dá para ir até de bicicleta, né? Eu já fui, quando o irmão Adriano era vivo, né? Pois é. Então, no domingo estaremos às 8 horas da manhã com a escola dominical e às 16 com companheirismo e às 18 horas aquele abençoado culto com toda a igreja. O pastor foi ontem para Bernardo Saião ministrar a ceia, hoje está no Recantinho, acredito que daqui para mais tarde ou amanhã cedo ele chega por aí. E ele pediu então que o irmão Adailton derramasse as bênçãos sobre nós nessa noite. Então vamos receber agora, através do toque de somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Boa noite com Jesus. Graças a Deus estamos mais uma noite aqui no culto de sexta-feira. Graças a Deus, todos reunidos no mesmo espírito. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para nós lermos. A escritura foi anunciada. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 14 ao 23. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste bem. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Vamos orar? Bondoso Pai Celestial, primeiramente pedimos perdão pelas nossas falhas, ó Pai, e já agradecemos por esse perdão maravilhoso. Prova que somos perdoados é que estamos aqui, ó Deus. Pedimos que o Senhor dirija este culto como o Senhor sempre tem dirigido todos os cultos, ó Pai. Fale conosco, fale comigo, fale a este povo aquilo que nós tanto necessitamos de ouvir. Não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos, ó Pai. E que possamos levar todo o aprendizado para as nossas casas, para os nossos lares, para onde quer que formos. E que isso fique para sempre dentro de nós,
pedimos e agradecemos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, irmãos? Essa escritura que nós lemos, São João capítulo 4, o irmão Brana leu ela na mensagem As Infalíveis Realidades do Deus Vivo. E como eu sempre gosto de pedir para vocês, quando eu venho falar aqui, eu falo, gente, leia essa mensagem. Toda a mensagem do irmão Brana é maravilhosa, mas quando a gente lê, a gente se deleita e quer que os outros também apreciem aquilo que a gente está apreciando. Então leiam, As Infalíveis Realidades do Deus Vivo. Ela foi pregada, deixa eu olhar aqui a data, em 26 de junho de 1960. Como eu peço para vocês lerem, eu vou falar uma pequena observação que eu notei nela, e tem também neste livro aqui, ó, uma exposição das 7 eras da igreja, na era de Esmirna. O irmão Brana fala aqui, enquanto ele vai lendo a escritura, nós lemos direto, mas ele dá uma pequena pausa nesta mensagem, ele diz o seguinte: agora, em relação a essa parte aqui, ó, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O irmão Brana faz uma pequena pausa na palavra eterna. Agora, a palavra ali não é realmente para sempre. Muitas vezes a gente pode confundir as palavras do irmão Brana. Você verá uma pequena marca nisto, se está ali. Se você tem a Bíblia do King James, nós temos King James, mas nós não temos esta observação, porque no inglês existem 2 palavras para eterno. Uma, everlasting, e a outra, forever. Nós só temos uma, eterno. E o irmão Brana diz o seguinte, no original diz para a vida eterna, forever. Só que na Bíblia do irmão Brana estava everlasting. Aí o irmão Brana, na mensagem, era de Esmirna, ele fala o seguinte, everlasting, que é essa palavra aqui, ela não é aquele eterno, sem princípio, sem final. Ela é um eterno, um para sempre que teve o começo e vai ter o fim. A outra palavra, forever, essa sim é o eternamente, a nossa vida eterna. Aí ele dá a dica, se você quiser saber quando a Bíblia quer falar eterno, 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 sem princípio e sem fim, no inglês está escrito forever. Quando estiver escrito everlasting, não é o eterno, eterno, é um eterno que tem fim, é um para sempre que tem fim. Aí ele diz aqui, no português a gente confunde. Se você tem a Bíblia do King James, no original diz, para a vida eterna. Para sempre é por algum tempo, eterno é para sempre. Não fica meio, é por falta dessas 2 palavras que nós temos, não temos no português. Como? O perpétuo também não é eterno, né? Eu poderia colocar até o perpétuo, como o pastor Jânio está dizendo ali. Mas, enfim, a irmã Brana começa dizendo aqui no parágrafo 60 da mensagem, a respeito de quando a gente deseja algo. Quando a gente deseja algo e a gente ora a Deus, Deus ouve a nossa oração. Amém? A Bíblia diz isso, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Nos dias de Jesus de Nazaré, quando ele estava na terra, andando em carne, ele encontrou o povo em seu dia, procurando uma religião que lhes traria libertação. Aquele povo estava procurando uma religião que lhe trouxesse libertação. Eles queriam uma religião que lhes libertaria de todos os seus males e inimigos. E o cristianismo foi de encontro com todo esse desafio que eles pediram. Mas na frente você vai notar que eles não aceitaram isso, como todos nós sabemos.
E muitas vezes isso acontece demais com a gente pede, ora, Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, e Deus manda de acordo com as nossas necessidades, mas nós não aceitamos porque não veio de acordo com o que a gente queria. A gente lembra até daquele tema que teve no Encontro Nacional uns anos atrás. Jesus era tudo o que eles precisavam, mas não era o que eles queriam. Só para vocês entenderem melhor essa questão, algum tempo atrás nós estávamos entregando folheto lá no bairro de Fátima e setor Xixebaua. E tinha uma mulher sedenta querendo a verdade, e ela orou, ela disse que orou a Deus, e apareceu um anjo lá chamado irmão Deusdete. Entregou o folheto para ela, ela aceitou. Ficamos um tempo fazendo culto lá, não lembro quanto tempo, irmão Elias Cassimiro, lembra? Uns 4 meses fazendo culto. Olha só, ela orou, pediu a Deus, ela pertencia a uma certa denominação, orou, Deus ouviu a oração dela, que ela estava sendo sincera, e mandou a verdade para ela. Mas do meio para o fim, o que aconteceu? Ela disse, não, eu vou ficar mesmo com a minha denominação. É muito bom vocês, muito bonitos os hinos, mas eu não vou deixar o meu povo. Ela fez igual a órfã, foi embora para o povo de volta. Era tudo o que ela precisava, era esta mensagem, mas infelizmente ela não quis. Não é para quem corre, não é para quem busca, é para quem Deus escolhe, é para quem Deus chama. E se você está aqui, meu irmão, dê graças a Deus, você foi chamado, amém? E o cristianismo foi de encontro com cada desafio que eles pediram. O cristianismo veio de encontro com tudo que eles precisavam e com tudo que eles pediram. Isto desafiou cada uma de suas necessidades, mas eles não receberam isto. E é mais ou menos a mesma coisa hoje. Nós sabemos que Deus, Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não muda. E nós sabemos que Satanás, ele não pode ser como Deus, mas ele não descansa querendo imitar, querendo fazer do mesmo jeitinho que Deus, mas ele sabe que não consegue. Nós também sabemos que ele nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Sempre tem uma falhazinha que o eleito percebe na hora, quando é uma mentira. Amém? E Jesus, ele trabalha sempre da mesma forma. Ele é a palavra, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As coisas que ele fez lá no passado, ele está fazendo agora aqui no nosso meio. Ele está fazendo hoje. Trabalhou com nós através de um profeta, revelou os 7 selos para nós e tudo mais, tudo que nós temos. Mas Satanás, querendo imitar Deus, também faz assim com os escolhidos dele. Lá no passado eles não aceitaram Jesus, lá no passado eles não aceitaram a verdade quando a verdade veio. Da mesma forma acontece hoje. Jesus vai trabalhando aqui e Satanás querendo ir paralelamente, mas ele sempre fica para trás. Amém? Procurando uma religião, eles estão fazendo hoje da mesma forma, procurando uma religião que faça algo por elas, que traga alguma realidade para elas, porque elas vivem num mundo de ilusão. E um verdadeiro fiel cristianismo traz de encontro cada um destes desafios, mas elas não o recebem. Elas simplesmente não querem isto, a natureza do povo hoje. Eu não estou falando de uma igreja nascida de novo. Quem é essa igreja nascida de novo? Nós, amém? Porque nós aceitamos essa verdade, nós aceitamos o profeta, nós aceitamos as infalíveis realidades do Deus vivo. O irmão Brana não está falando de nós. Estou falando da nação e o país como um todo. Parece que eles não querem isto. Se você deseja qualquer coisa, você simplesmente não pode descansar até que obtenha aquilo. Se eu desejo um carro, o que eu vou fazer? Vou trabalhar duro. Ou eu vou ficar comprando em loja que vai sortear um carro, esperando ser sorteado? Não, vou trabalhar duro. Trabalhar duro, juntar dinheiro, fazer o que for preciso, de maneira cristã, é claro, para conseguir aquele carro, conseguir uma moto, conseguir uma casa, conseguir o que for. E
E Jesus disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Se eles estão famintos e sedentos. Da mesma forma que eu quero bem material também, a estabilidade financeira, eu também quero minha estabilidade espiritual, que é a mais importante de todas. Com a estabilidade espiritual eu consigo estabilidade financeira, consigo um bom casamento, consigo uma boa casa, consigo aquilo que eu quero materialmente, que vai me ajudar e ajudar os meus irmãos. Mas hoje estamos tentando dar às pessoas algo que elas realmente necessitam, não o que elas querem, lembre disso. Nós estamos procurando dar às pessoas o que elas necessitam. O que as pessoas necessitam? O que deve vir em primeiro lugar? A palavra, é isso que alimenta a nossa alma. Se a nossa alma não estiver alimentada, a gente não para em pé, amém? É aquele ditado que sempre dizem: saco vazio não para em pé. Quando a gente está bem com fome, com vontade de almoçar ou de jantar 2 horas depois, lanchar 2 horas depois do almoço, depois jantar à noite, depois ter mais um lanche antes de dormir, e assim vai. E ainda isto é exatamente o que o mundo precisa hoje, é a religião de Jesus Cristo, libertação das coisas que estão colocando medo e pavor e tem necessidade de ser libertados. A palavra diz que onde há o amor, onde há o Espírito Santo, não há lugar para medo, não há lugar para pavor. Onde há amor, não há lugar para desconfiança, porque o amor tira a dúvida. Se a gente desconfia, a gente está na dúvida, e lá ninguém vai entrar com dúvida. Portanto, meus irmãos, sede cheios do Espírito Santo. Nos dias quando ele estava aqui na terra, uma das razões pela qual eles não puderam receber a Jesus de Nazaré e crer nele e receber sua libertação, porque isto não era comum para eles. Aquele povo naquele tempo, assim como hoje, eles estavam tão envolvidos nas tradições deles, mas tão envolvidos que a verdade, a palavra, a Bíblia daquela época parecia loucura aos olhos deles. Talvez, quem sabe, no início, quando a coisa começou a desandar, aqueles que são mais conservadores, que eram mais conservadores na época, tentaram resistir um pouco, quem sabe, não sei. Não, mas está errado, peraí. Mas aí a geração foi passando de geração, até que o que era errado, o que era para ser incomum, acabou ficando normal. E quando a palavra, aquilo que era a verdade, veio, eles encararam a verdade como algo anormal, quando na verdade eles é que estavam vivendo de forma anormal, fora da palavra, credos feitos por homens, doutrinas feitas por homens. Deus lhes havia enviado libertação, e isto era tão incomum para eles, que eles não queriam aceitar isto. Agora vamos ver se não é a mesma coisa hoje. A gente chega e fala da mensagem para alguém, as pessoas acham que é loucura, acham que é uma coisa comum, acham que é mais uma igreja, acham que é uma seita, acham tanta coisa, menos que a verdade. Só os eleitos mesmo que encaram da forma que ela é, porque isto não veio exatamente da maneira que eles estavam acostumados a receber a religião. E é uma condição muito pendente que existe hoje. É bastante surpreendente ver o paralelo, ver a mesma coisa que acontece hoje. As pessoas hoje estão querendo saber: onde está o Deus que abriu o mar vermelho? Onde está o Deus que abriu o mar vermelho? Elas querem ver maravilhas, quando a maior maravilha que existe foi Ele ter me salvado, foi Ele ter te salvado, meu irmão, amém? Elas precisam ver essa maravilha na vida delas, Deus salvando elas, assim como Deus me salvou, como Deus salvou a cada um de nós que aqui se encontra. Essa é a maior maravilha que Deus fez e faz. Onde está o Deus que curou os leprosos? Onde está o Deus que libertou os cativos? E mesmo assim está bem à mão, está bem na frente deles, está bem ao redor deles, que Deus preenche os céus e a terra, Deus está em todo lugar. E eles não querem receber isto, porque a mesma razão que eles tinham é muito oposto. Eles estão aqui, a palavra está aqui. É incomum
É muito diferente para eles. Esta é a mesma coisa que é hoje, exatamente a mesma. Eles querem isto, mas eles não querem receber isto no nível de Deus. Nós estamos aqui, Deus está lá em cima. As pessoas não querem se adaptar à palavra, elas não querem se adaptar ao manto de Elias, assim como teve que acontecer com Eliseu. Não foi o manto que teve que se adaptar a ele, mas ele teve que se adaptar àquele manto. Não é a palavra que tem que se adaptar a mim, aos meus costumes, às minhas maneiras, aos meus hábitos. Sou eu que tenho que me adaptar à palavra. Se a palavra diz para fazer isso, eu faço. Se ela diz para não fazer isso, eu não faço. Se ela diz para ficar longe disso, eu fico. E a gente tenta com todas as nossas forças, mesmo sabendo que a gente não vai viver ela de forma plena, mas a gente tenta com tudo que nós temos viver essa palavra, porque nós cremos que é a verdade e é ela que vai nos levar àquele dia que está bem próximo do arrebatamento. Amém? Eles não querem receber isto no nível que Deus traz isto, e esta é a única maneira que Deus tem de trazer isto. E nós não podemos trazer Deus até o nosso nível de pensamento. A gente fica tentando pensar as coisas com a razão, tentando ver como eu vou ser curado através da razão, como eu vou receber tal bênção através da razão. Irmão, ore. Nós ouvimos aqui demais já o pastor Gedson e o pastor Joaquim, todos que pregam aqui. Ore e espere com paciência no Senhor, e você vai ver o que acontece. Não faça nada, não ponha a mão na frente, não tente ajeitar nada para o Senhor. Deixa que Ele faz tudo sozinho. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é o todo-poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele sabe o que faz. Quando você ver algo que pode estar, meu Deus, isso é muito contraditório na minha vida, mas você orou, você percebe que está fazendo o correto, fique como Jó. Jó sabia que ele estava correto, e ele não ouviu o diálogo do diabo com Deus. Preste atenção nisso. Jó não havia ouvido aquele diálogo, aquela conversa. Por isso ele venceu, ele esperou com paciência no Senhor. Vou voltar aqui. E nós não podemos trazer Deus até o nível de pensamento, nosso nível de pensamento. Nós temos que nos levantar a seu nível de pensamento e encontrá-lo nos terrenos que Ele provou para que nós o encontremos. Vem? Eles desejam libertação. Que terrenos são esses? Assentados em lugares celestiais. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Amém? Você não é convertido até que receba o Espírito Santo. Agora presta atenção nisso aqui, essas palavras do nosso profeta, só ele para nos falar tal coisa. Fique bem atentos a estas palavras que ele vai falar aqui a respeito de Pedro. Aí traga para a nossa vida, para a sua vida também. Assim diz a Bíblia, após Pedro ter os dois, ser salvo e santificado. Pedro, depois de ter sido salvo e santificado, foi dado poder para expulsar espíritos imundos e para pregar o Evangelho. Jesus lhe disse claramente que ele não era convertido até que ele recebesse o Espírito Santo, depois dele ter sido santificado e salvo. E ele disse: depois que te converteres, confirma teus irmãos. Isto foi na noite da traição, quando ele ainda não era convertido. E nenhum homem é verdadeiramente convertido até que ele seja mudado e morto para si mesmo. Aí a gente diz assim: ô Senhor, mata o meu eu, que viva somente Jesus Cristo dentro de mim, que viva somente Jesus Cristo na minha língua para falar o que for correto, para falar palavras que edificam o meu irmão e não que derruba, para falar palavras de vida eterna, que seja o Senhor Jesus Cristo nos meus ouvidos para ouvir o que for correto, nos meus olhos para olhar aquilo que for correto, na minha mente para lutar, ter força para lutar, para pensar naquilo que for correto, e o que for correto descer lá para o coração. Amém? Agora o Espírito Santo não terá um mau comportamento consigo mesmo em uma pessoa,
e se comportará bem em outra pessoa. O Espírito Santo não vai agir mal aqui e agir bem ali. Ele é a mesma coisa. E se comportará bem em outra. Isto fará com que cada pessoa tenha o seu caráter, o caráter dele. Vem, porque é o Espírito que dirige você. Ele lhe traz sujeito à sua natureza. A sua natureza aqui terrena, ela morre e vive a natureza do Espírito Santo. Aquela natureza mansa, dócil, assim como Moisés, que era muito iracundo, foi transformado para o homem mais dócil que já existiu na face da terra. Ele faz isso com você também, ele faz isso comigo. Basta nós buscarmos diligentemente. Você não o traz sujeito à sua natureza, ele que faz você sujeito à sua natureza, a natureza dele. E o Espírito Santo lhe faz viver e amar a isto. Oh, como você gostará de entregar as coisas do mundo quando o Espírito Santo entrar? Como você gostará de pôr em prática, parágrafo 369 da mensagem Um Sinal. Jogue fora todos os shorts, e baralhos, e jogos, e televisões. E hoje em dia a gente traz as mídias sociais. E não só o parágrafo 369, mas toda a mensagem Um Sinal. Não só a mensagem do sinal, mas todas as mensagens que o irmão Brana pregou. Não só a mensagem, mas a Bíblia. Tudo, amém? Coloque em prática. Quando o Espírito Santo entrar, como que isto te limpa e te lava e coloca um desejo em você, um desejo lá dentro, lá no coração, para segui-lo, e uma fome e sede por mais disto. Ah, mas eu já tenho o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo, você responde, mas eu quero mais. Ah, mas você já tem muito, mas eu quero mais. O cálice tem que ficar transbordando o tempo todo, como eu gosto de orar às vezes. À medida que a gente vai caminhando, vai ficando rastros molhados do Espírito Santo por onde a gente caminhar, porque o cálice é transbordando o tempo todo, é contínuo, não para, é derramando aqui e nós derramando para todos que estão ao nosso redor, para receber essa atmosfera também e desejar aquilo que nós temos. Amém? Agora, quando Deus... Perdão, irmão, saltei aqui muito. Agora... Como que isto te limpa e te lava e coloca um desejo em você para segui-lo e uma fome e sede por mais disto? Simplesmente te lavando. Ele traz a realidade. Amém? Agora, quando Deus colocou o homem aqui... Nos dias do Senhor Jesus, Ele deu ao homem um verdadeiro mapa rodoviário para o seu poder. O irmão Brana diz aqui, mais para frente, no parágrafo 78, se você quiser anotar, esse mapa rodoviário é a Bíblia. E é através dessa Bíblia que nós temos que seguir. É o nosso mapa rodoviário, é o nosso GPS, vamos dizer assim, hoje em dia mais moderno. E o irmão Brana, ele conta aqui, ele fala que estava falando com a irmã Meda, falando quanto que ele já tinha viajado pelos Estados Unidos, e se alguém perguntasse para ele, irmão Brana, eu quero ir para tal lugar, ele disse que em poucos minutos ele conseguiria dar a melhor rota para a pessoa chegar de maneira mais rápida, porque ele já conhecia bem os Estados Unidos. E da mesma forma trazemos para o lado espiritual, ele manda isso para o lado espiritual. Vamos nos ficar familiarizados com este mapa rodoviário, a Bíblia, conhecendo cada detalhe dele. Cada detalhe, a gente lê e relê, e cada vez que a gente lê, a gente encontra uma coisa nova, não é verdade? Cada vez que a gente lê a mensagem, mesmo repetindo, a gente encontra algo novo que satisfaz a nossa alma. E da mesma forma é com as pregações, a gente fica tão familiarizado com esse mapa rodoviário aqui no púlpito, nosso pastor, que a gente já sabe a hora que ele vai dizer algo, que a gente vai dizer amém antes mesmo dele falar, que a gente vai ter que dar aleluia, de tão familiarizado que a gente está. Mas por quê? Nós estamos no mesmo espírito do nosso pastor, o pastor está no nosso mesmo espírito, e assim nós estamos nessa unidade perfeita, amém? Sentindo as alegrias uns dos outros, sentindo as tristezas uns dos outros, e assim nós seguimos em frente. Só para terminar aqui,
Vou falar aqui uma pequena oração, pequena no tamanho, a gente tem esse costume de falar pequena oração, mas é só no tamanho, quantidade de palavras, tá bom? Mas toda oração é sublime, se feita de coração. Toda oração é magnífica, se feita de coração. Toda oração chega no trono de misericórdia e intercessão, se feita de coração. Nós sabemos que nós somos falhos. E o pastor Joaquim, em um programa de rádio, ele disse uma coisa muito profunda, que eu não tinha parado para pensar. Talvez vocês também não, a respeito do joio e do trigo. Nós sabemos que no mundo tem o joio e o trigo. O trigo, quem semeou foi Jesus, e o joio foi o maligno. E nós sabemos que se tirar o joio, se arrancar a força, o trigo também morre. Mas eu não havia parado para pensar da forma que o pastor Joaquim falou. Nós também, em nós, temos o joio e o trigo. E o pastor Joaquim, ele fez essa oração, ele pediu para que a gente repetisse. Eu não lembro as palavras dele, quem estava ouvindo o programa, ele pediu para a gente repetir. Eu não lembro as palavras exatas dele, mas eu vou falar aqui, de acordo com o que eu me lembro, e vocês repetem também, tá bom? Vou dar o espaço. Ele disse mais ou menos assim: Senhor, eu sei que em mim há o joio e o trigo. O trigo foi o Senhor quem semeou, e o joio foi o maligno. Mas eu sei que se o Senhor tirar o joio de mim, eu vou morrer. Portanto, Senhor, me dê graça para conviver com ambos, nesse período ainda em que estou aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Deus continue vos abençoando e que Deus conceda graça a vocês, Deus conceda graça a mim, Deus conceda graça a todos nós que desejamos essa infinita graça, para que nós possamos seguir em frente, lutando contra o nosso eu, buscando mais do Espírito Santo para lutar e vencer em todas as batalhas, até chegarmos à batalha final e nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. Deus continue vos abençoando. Amém. Deus continue abençoando o Adailton, esse pacotão de bênção. Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam através da internet. Temos várias conexões, algumas enviaram os seus nomes. Irmã Darlene Cardoso, em Anápolis, Goiás. Irmã Socorro e irmã Leila, em Ribeirão Preto, São Paulo. Ela diz: mando saudação a toda a igreja, a irmã Carmélia e meus filhos, e peço oração em prol da minha saúde. Somente crê, irmã Socorro, a senhora está curada. Igreja em Bernardo Saião, aliás, digitou aqui, Tabernáculo da Fé, Bernardo Saião. Irmão Samuel Luz, em Bom Jesus do Tocantins. Irmã Maria Divina, em Miracema, no Tocantins. Irmã Odete Duarte, em Joinville, Santa Catarina. Irmã Ramayane, em Goiânia, Goiás. Irmã Regiane Marques, em Caldazinha, Goiás. Irmã Terezinha Ferreira, em Araguaína, aqui mesmo. Irmão Felipe, em Teresina, Piauí. Irmão Garcia, irmã Simone, em Balsas, no Maranhão. E aqui há uma mensagem: gosto muito de ver e assistir todos os programas do Recanto da Fé. Peço oração para mim e o pastor Manuel Ramos Brandão, mais conhecido como Pastor Brandão. Minha irmã Mari Gilce
Ih, irmão, agora enrolou. Sena Brandão, vou ler esse nome aqui. Deus abençoe vocês aí. Mota em Granjará, Mirim, Rondônia. Também Guajará, Mirim, Rondônia. Peço oração por minha neta Tatiane e meu filho Wilson. Amém. Coloca na presença de Deus, irmã. Tudo é possível ao que crê. Uma Aparecida Lopes. Também peço oração por Helenilde de Souza, para abrir portas de emprego. Aparecida Lopes, sou irmã da irmã Aparecida de Parauapebas, Pará. Deus abençoe todos vocês, esses vocês que pediram oração. Creia, nós já oramos e nós vamos fazer a oração final. Tudo é possível que crê. Antes nós vamos abençoá-los através da internet. Vamos levantar nossas mãos, dizer para eles: Senhor, os abençoe. Bondoso Pai Celeste, muito obrigado pelo que ouvimos nesta noite. Nossa alma captou tudo. Embora nós não damos conta de falar tudo o que ouvimos, mas a nossa alma alimentou da palavra. Pai, nessa hora apresentamos esses pedidos a Ti, ó Pai, através da internet, crendo que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Pedimos ao Senhor que leve cada um de volta aos seus lares, guardado debaixo da Tua mão de misericórdia, e nos traga amanhã, ó Deus, para o período de meditação, culto à noite e final de semana, ó Pai, que se iniciará. Tudo entregamos a Ti. Também o nosso pastor e a irmã Carmélia entregamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã, e até amanhã aqueles que podem, às 7 horas da manhã. Os demais irmãos que não comunicaram, também recebam o nosso abraço. Deus vos abençoe. Senhor.